A gente nunca fez isso, né? Só por Nunca causa fizemos isso mesmo, cara. Só por causa do quanto mais idiota melhor. Programa Sem Noção começando, hoje é dia 20 de agosto de 2015, o programa de número 859, Sur. Agora é contigo. 8 mais 5, 13, mais 9, 22, 2 mais 2 dá 4. Numerologia. 4 é os 4 pilares essenciais 4 que é o dão número base a qualquer estrutura sólida. Ah, Esse programa hoje vai ser e era o sólido. número do Oscar do basquete, cara. Que besteira, né? Isso aqui que é, ele sempre que tem um número, ele manda fazer a numerologia e nunca dá certo. Não, cara. na verdade, todos os números ele dá um jeito de chegar no número 23. Deu 22. É o número da sorte dele. Tira a câmera do 1 aqui, cara. Obrigado, Marlon. Na técnica, Marlon e também o nosso amigo Rodrigo dos Santos, que tinha que filmar o que ele tá fazendo no canto, ó, cara. Tá louco, a TV ao vivo é brabo, né, cara? O convidado tá sem microfone, ô Rodrigo? Então entra aí, cara, dá o microfone pro convidado, cara. Nossa, até parece, vai ter que fazer charme aqui. Passa na frente aí, Rodrigo. Passa não dá na nada, frente, passa aí, não dá dá tchau, nada, dá uma não banadinha ainda pra câmera. Isso aí, esse é o Sem Noção. Nosso convidado mais que especial, eu sei que dispensa apresentações para muitos que estão nos assistindo, mas hoje nosso convidado, por favor, apresente-se da nossa comunidade. Marco Aurélio Kirsch. Marco Aurélio, eu não sabia o nome do meio, Eu não sabia Paulo. do meio Disse também, só cara. Marco Kirsch, então eu falei, Até porque, apresente-se, cara, né? eu fui pesquisar aqui o currículo do rapaz, tem 2 folhas. Os convidados que a gente trata aqui sempre, né, 2 frases, alguma coisa assim, aqui eu fui pesquisar sobre o rapaz. Detalhe, né, aqui. cara, tu achou no Wikipedia isso aí. Tem a página dele no Wikipedia. No Wikileaks. No Wikileaks. Não no Wikileaks. Muito bem, nosso amigo Marco Kirsch, que é conhecido pela CI, mas pela música, pela família, pelo tio, pela mãe, pelo parceirão que é de muita gente aqui da cidade de Novo Hamburgo, Oi, Sur, e tu, pelo roqueiro que é, e enfim, tu sabia, tem várias cara, vertentes para que eu já apresentar o conversei nosso com ele convidado. várias vezes por telefone e eu não sabia quem ele era, velho. Eu peço perdão por isso. Até esse dia eu estava indo no Big comprar uma carne moída lá pra fazer uma massa, passei pelo rapaz no Cooper aqui, cara. Aqui? Um karateca. Shimpato e Yamazaki. Rapaz, com o cara. Lembra do Shimpato? Mas tá certo. Marcão, obrigado pela tua presença aqui. Que isso, eu que agradeço. Antes de mais nada, a gente gostaria de destacar aqui para a comunidade que a gente, como acontece uma vez por semana, traz aqui, digamos, uma pessoa reconhecida da nossa comunidade para falar um pouco da sua vida, das suas experiências, da sua história, da história de vida no começo, da história mais recente, dos sonhos, dos objetivos. Então hoje tu é o nosso convidado aqui para a nossa sabatina. Começando com uma apresentação, Marcão. Nascido em Novo Hamburgo? Nascido em Novo Hamburgo, bem no centro de Novo Hamburgo. Sabatina faz tempo, dá saudade. Que né? bom que eu posso Só retornar pra te falar, para uma o Sur sabatina. tá fazendo um curso agora de entrevista. Eu vi ele entrevistando esses dias. Sim, é o meu sim, que tá sim. ruim, cara? Viu ele falou? O meu? Mas nem tô encostando o microfone, tá bom. Tá funcionando o microfone, Rodrigo? Tava chiando, tá bom. Não, Viu que aqui o negócio é duro, cara. A gente tem esse problema e quando dá um problema o cara vem falar em espanhol ainda. Eles estão tentando botar um turco aqui pra gente não entender mesmo o que ele fala. E aí, Pablito, tava falando... Não, cara, eu perdi aqui o fio da meada quando Pô, eu tu comecei a atrapalhou falar. ele Por aqui, quê? cara. Atrapalhou o Marco que ia se apresentar aqui. Nascido no centro de Novo Hamburgo, então, Marco. Na verdade, me livrou. Me lembrei que eu ia falar, cara. O Sur tá fazendo agora um curso de entrevista. Eu vi ele fazendo a entrevista com o Zé Renato. E daí tu viu assim... O meu curso de entrevista, a primeira coisa que eu aprendi é deixar o convidado falar. Foi a primeira bom, coisa que eu cara. aprendi no meu curso de Viu a entrevista. pergunta que ele fez e já veio preparado, cara, pra entrevista. Muito bom, cara. Mas responde ali o nosso entrevistador, cara. Tá, posso perguntar agora, Novo Paulo? Hamburgo e tal. Nasci então no centro da cidade. Nascido bem no centro da cidade. Na Rua General Neto, em frente à Sociedade Ginástica, enquanto muito ativo ainda, né? E hoje, calçadão, muitos não souberam da General Neto, a gente vivia intensamente a General Eu lembro Neto. ainda, cara, muito raramente quando se tornou calçadão, que era uma rua ali. Eu me lembro do Café Avenida ali na Que ano esquina, foi isso, agora. Marco? Tá lembrado? Foi no governo do prefeito Foscarini, o tio, né? O senhor Talib Foscarini. Eu estava lá no dia da inauguração, 90 lembro. a 94, mais ou menos. É que eu morei ali até 71, né? Depois fui para outro prédio, de mas 80, de 80, peguei a fase 80, quente, que eram os shows dos Incríveis, Roberto Carlos, Gal Costa, acontecendo na frente da minha sacada, bem em frente, né? A gente via toda a confusão que dava, todo o barulho, isso das crianças era um Sede belo social de um da programa. ginástica, né? Roberto Carlos, você Sede tocou ali, social. então. Perdão? O Roberto Carlos tocou ali, então. O Roberto, Gal, teve os Incríveis, eu me lembro que foi muito marcante. Os Incríveis foi uma coisa assim de
A vizinhança comentava, eu me lembro criança, todo mundo preocupado com o que ia acontecer na Noite dos Ser Incríveis. um regaço. Eu cantava isso, né? Como- Ser un regazo que como yo amava el Beatles e Rolling Stones. Vai, minha mãe, Deus o livre, né? É eles que tocam música Milionário também. Eles mesmos tinham o Manito na formação, que depois Que é um foi do som, Som uma Nosso de musiquinha Cada de guitarra, Dia. né? Mas tinha músicos muito bons aquela banda, né? Mas eu era criança, tinha 5, 6 anos, mas aquilo já dava uma Isso é 60 e uma poucos? liga, né? Isso foi 69, 70, quando eles tocaram ali. A gente se mudou em 71 para outro edifício, então 69 e 70, eles estavam no auge aí no Brasil, né? Ah, tu vê, cara, eu não sabia dessa parte da história de Novo Hamburgo, que o Roberto Carlos esteve aqui já. Tocou Teve aqui. Roberto, me lembro que comentaram depois do show dele lá na ginástica. A ginástica é modelo antigo, né? Bem ginástica pré-Atari. Me lembro que um dia falaram da situação do Roberto com aquele cinto, que se não tivesse segurança, a primeira coisa que voava era o cinto do Roberto Carlos. E eu tinha uns 7, 8 anos que tem aquilo, que conversa, né? Mas enfim, era o Roberto Carlos naquela fase jovem dele ainda. Programa Sem Noção da Cultura, cara. Quero lembrar, galera, que hoje a gente vai ter sorteio de cerveja lá da Baita Beer. A gente vai ter sorteio de ingressos pro Porco Day, que é a festa Baita que eles vão sorteio fazer. na Baita- Ô, cara, sorteio lá no Bar do Gago vai rolar o Porco Day, que é uma festa de cervejeiros aí, muito legal, cara, com serva liberada e só serva artesanal de cervejeiros aqui locais. Gostam de serva artesanal também? Quem não gosta, cerveja É. artesanal é... A gente vai ter sorteio de Conhece hambúrguer quem faz? também, né? Conhece o fabricante dessa aí? Não conheço, eu acho que... É o Cristiano Feltes. Conheço, Cristiano, claro. Cristianinho, claro, filho do seu Feltes, antigo Feltes do PMDB. Não, tem cervejas locais maravilhosas, Nossa, né? cara, só cerveja boa. Então fica ligado no programa aí, no segundo bloco a gente vai sortear ceva, ingresso lá pro Irmão Porco do Day Elinho. e também hambúrguer sur. Irmão do Elinho, guitarrista da Mad Genie Magic Blues. E o próprio Cristiano foi Cristiano baixista, era eu baixista acho. de Magic Claro, eu Blues. lembro da banda. Eles né? tinham a banda de cover de Rolling Stones também. Stones. Também, Estonianos. Estonianos, maravilhosa banda, Grande Aliás, banda. já que a gente entrou, cara, eu queria que tu contasse um pouco da tua história com a música, Marcos. Já que a gente entrou nessa vertente da música, não vamos sair dela, já falamos de Incríveis. Vamos aproveitar esse nicho, eu ia entrar nisso depois. Conta aí, cara, a tua história. Eu sei que tu tem um parentesco com o Nenum. Parentesco ser irmão dele, é bem próximo. Aí, Paulo. Sim. Eu disse pro Você Paulo não semana vai passada que era primo. Não, eu tenho culpa por algumas coisas do Nenum. Irmão né? do Nenum. Sim, irmão mais velho. Nenum do Dharma Lovers, Nenum... Barato Oriental. Barato Oriental. Fui produtor da Barato Oriental. Tu foi produtor, cara? Primeiro, sim. Instigado pelo Foguete Luz na época, né? Foguete Luz. Não consegui abrir mão desse contrato. Me lembro quando voltei da Europa em 88 ali. O Foguete me botou nesse compromisso. Mas Tá lá. A gente ganhou aqui um CD do Foguete Luz, Marco. O Fernando Marques está aqui nos assistindo, nosso apresentador do programa musical aqui da TV, estúdio ao vivo. O Marco está nos assistindo ali. A gente ganhou o CD do Foguete Luz, está lá no meio dos agradecimentos. Um grande abraço ao grande amigão, não sei o que, Marco Kirsch, pelas cervejadas e rock and roll, alguma coisa assim. Pediu só desculpas por imagino, ter né, mencionado cervejada de foguete. O que tu mencionasse pra mim tava valendo. Tava não valendo, tem, né? que é isso. Foguete Que ano Luz, era isso autor aí? da famosa 98 Tudo em River, só prosseguir. esse disco. Sem Agora relançado pela se Diana. recolher, abre o jogo, sai por aí. Cante o rock, fique legal. Combinada, né? Conhecidíssima da galera. Imortal, né? Tem essa classe, e a clássica deles é a Nosso Lado Animal, que eu acho demais, Roquinho, né? nosso lado animal. Ele Roquinho. tem muita composição, pouco conhecida. Até vou revelar aqui em primeira mão. Eu acho que no canal televisivo a gente não falou ainda. Ele tá gravando um disco, tá botando os vocais daqui um mês ou dois para um álbum. Sinceramente, estou incentivando muito, botando uma pilha para que ele faça duplo esse disco. Que é um disco Tem muita música. que ele tá regravando tudo com o Truda produzindo, Marcelo Truda. Tá gravando na sala da casa dele lá em Tapes. E mesmo em meio às perdas, perdeu a esposa dele há 2 anos. É um cara que tava meio, né? Foi um baque muito forte, porque o Foguete foi... Ele estava muito bem em Tapes, até perder a esposa com quem ele era casado há décadas, né? E era um casal muito próximo, assim. Então, as pessoas têm uma ideia muito distorcida, às vezes, do que é o roqueiro e a vida dele. Quem conhece O cara sabe pegado ali na família. muito. Nem todo mundo é que nem o Serguei, né? Que é pansexual e Pega que as adora- árvores, adora né? se abraçar em árvore. Sexual, O Serguei conheceu o bicho da seda, ele me contou uma história muito engraçada. Já Serguei em São Paulo. Enfim, o Foguete tem uma história que não termina mais, né? Mas foi pra mim, assim, foi uma alegria como amigo e tá fazendo também essa conexão ali com o Pereto de lançar esse disco, que foi o segundo dele. Agora ele tá uma pilha O muito Pereto grande. esteve aqui faz 15 dias, cara. Vamos lembrar, né, que o Mestre Pereto. respeitado quando fala lá no centro do país. Não, o Sul tem uma cena roqueira muito forte, graças ao Foguete Luz, cara.
bichos da seda. Cara, e o incrível, eu tava ouvindo o CD do Foguete e a dicção dele, cara, é incrível. O alemão Ronaldo chega a ter a dicção parecida, o jeito de falar, o tempo, a entonação das palavras, aquele jeitão meio falado do Foguete, assim, né? Que canta meio falado, com uma pausa diferente. Até isso, cara, é incrível a influência que tem no rock gaúcho o Foguete, né? Direto. E assim, o Foguete tem uma situação... Se tu conhece o Foguete, tu vê que tem o foguetês, né? É basicamente um vocabulário que ele inventa. E ele inventa e pega. O que ele inventa do rock and roll, todo mundo usa, cara. E é dele, né? Pegar expressão que nem Marvelão ou Vélcio, eu cansei de ouvir. Pra mim não causa surpresa, mas há tantos anos conhecendo ele. Mas o que cria de palavra e expressão é aquilo uma doideira, né? Pois é, uma que eu ia dizer ali Sujeito criativo o tempo todo. Deixa eu te contar uma história engraçada. Tô andando no carro com a minha filha e levando ela pra escola e ouvindo o CD do Foguete. O dia que tu falei contigo, o telefone também tava rolando ali dentro do carro. Aí tô ouvindo, aí ela tava escutando Campo Minado comigo, dizendo, legal essa música, né, pai? Tem uma guitarra, uma bateria, ela adora a bateria. Eu disse, legal dela assim. Pai, o que é desdobra esse lance? Desdobra esse lance, dá uma pernada. E daí eu disse, filha, depois disso vem dar uma pernada. Eu tive que explicar pra ela o que é desdobrar o lance e dar uma pernada pra minha filha de 9 anos. E foi legal, cara. E ela disse assim, o que é isso, pai? Isso é uma gíria de uma época antiga. Ah, legal. Desde dias estamos em casa, uma das vezes ela brinca. E aí, pai, vai dar uma pernada? Vai dar uma pernada? Então, pegou, né, cara, o dá uma pernada, o desdobra esse lance. E eu, quando era piau, cantava desdobra esse lance da alma penada. Da alma penada, bom. Da alma penada. Tá valendo, né? Até foi interessante, porque eu conheci ele voltando da Europa em 88, assim, pessoalmente. Eu era muito fã da Bandalheira. 2 anos. Engraçado isso aqui, é isso, cara. Isso era pro segundo Cada bloco, coisa cara. que ele vai contar, Isso era ele pro fala segundo assim, olha... bloco, velho. Não, daí tu pergunta assim, ó, como é que foi aquele dia? Comeu o X-salada, ele, sim, eu tava no X, daí eu dei oi ali pro Mick Jagger e eu fui sentado, eu disse, o quê, o Mick Jagger? Cada história tem um fato novo. Jagger eu não encontrei, mas encontrei um bocado de gente. Tava voltando da Europa, como quem volta de Sapucaí, entendeu, Paulo? Tava voltando de Porto, assim, tá, como é que é? Voltou da Europa. Não, eu voltei, fui pro show da Bandalheira em Bento, nunca esqueço disso. E alguém tava fazendo aquele tipo de defesa que eu não acho muito inteligente, ficar falando de longa vida ao rock and roll, aquelas coisas clichê, né? E eu disse pra alguém, acho legal, mas eu acho que não é só isso também, né? A gente começa a ficar meio estranho, um discurso reto, engessado, assim, arte, né, bicho? Comecei a conversar com alguém, e ele viu que eu estava fazendo essa defesa, e ele, tem coisa diferente no pedaço, aí veio conversar comigo, veio ali com a perninha, Foguete, né, tem aquela questão da polio ali, onde é que tu tá vindo? Eu digo, não, tô vindo eu não. Pai, eu gostei do que tu falou agora, e o que tu leu, o que tu viu e tal, eu disse, não, eu fui pra Europa, muito inspirado, não só pelo... minha relação com meu tio, o chefe, que era muito próxima sempre, né? Mas também porque eu era apaixonado pela leitura do Nietzsche, né? O Nietzsche para mim era um inspirador na filosofia. Mas eu adoro Nietzsche. Tu gosta de Nietzsche? Não só gosto de Nietzsche, eu li tudo que veio para minha mão, né? Dos 14 até os 18. Que ano isso, Marcos? Isso foi em 88. 88. E aí eu digo, mas nessa idade, eu disse, tô com 20, voltei de lá, 23 anos. Digo, 23, mas começou com 14 anos, não, vai lá em casa. E aí começou uma amizade ali. Isso não tava tomando um refri os dois, assim. Então foi depois do show da Bandalheira que ele participou. E tu morou isso onde? Em que cidade? Na Europa? Morei. Não, esse show... Foi em Bento. Foi pós-show, assim, um papo. Conheci o pessoal da Bandalheira. E ele morava em... Tava em Porto Alegre, tava naquela época morando lá no Itu Sabará. Itu em Novo Hamburgo. Eu tinha voltado para Novo Hamburgo. Beleza. Porque assim aparece lá, então no caso era Porto Alegre. Então foi interessante, porque eu era apaixonado por música e tudo mais, mas assim, teve uma estrutura, digamos, um início de amizade em cima do que eu gostava de filosofia, do que um papo de música. Era musical, mas era filosófico, né? Então, perfeito. Foi um bom começo. Meu Deus, olha só, cara. O Marlon falou que tem 1 minuto para ir pro intervalo, já passou 1 minuto, na verdade. A gente vai pros apoiadores aqui da TV comunitária e a gente volta com o Marcos aqui, Marcos Kirsch, falando de música mais, né, Sur? Falando da ligação dele com o nosso grande artista aqui, falecido agora há pouco tempo. Sheffield. Falando de música, queremos falar um pouco de ACI. ACI, claro. Nós vamos importar, então vamos pro intervalo, daqui a pouquinho a gente tá de volta.